Os 7 portais de Ezequiel dizem que há mistérios que não pertencem a este mundo, e que algumas almas nascem já marcadas para atravessá-los. Ezequiel era apenas um menino quando ouviu pela primeira vez a lenda dos 7 portais. A avó costumava contá-la nas noites de tempestade, quando os trovões pareciam conversar com os antigos. Segundo ela, cada pessoa que é escolhida para cruzar os 7 portais carrega em si a missão de restaurar algo quebrado no mundo ou em si mesmo. São 7 provas e spells, 7 verdades. Quem atravessar todos, renasce. Quem falar, se perde. iOS 7 anos. Ezequiel teve um sonho. 7 estrelas caíam do céu e se tornavam 7 chaves de fogo. Ele acordou com o número 7 gravado em seu pulso, como se tivesse sido desenhado com luz. Desde então, algo mudou. Animais pareciam segui-lo, pessoas sentiam uma paz estranha perto dele. E sonhos vívidos vinham todas as noites. Portal. O medo aos 14 anos, Ezequiel caminhava por uma floresta densa, guiado por uma presença invisível. Encontrou uma porta esculpida em pedra, coberta de trepadeiras. Era o primeiro portal. Se quiser atravessar, enfrente o que mais teme, sussurrou uma voz. Diante dele surgiu a figura de seu pai, que o abandonara ainda criança. Mas aquele pai era uma sombra, e seus olhos brilhavam com julgamento. O coração de Ezequiel congelou. Por um momento, quis correr. Mas então, respirou fundo, deu um passo à frente e encarou a sombra. Eu não sou sua culpa, disse Ezequiel. A sombra se dissipou, a porta se abriu. Portal. A mentira. O segundo portal ficava atrás de uma cachoeira. Ao atravessá-la, Ezequiel se viu em um vilarejo onde todos sabiam seu nome menos. Mas nenhuma das histórias que contavam sobre ele era verdade. Diziam que ele havia destruído uma cidade e traído amigos, fugido de guerras. Uma mulher chorava ao vê-lo. Como pôde nos fazer isso? Ele sabia que tudo era falso, mas também sabia o peso que as palavras têm quando vindas da multidão. Vocês não me conhecem, disse ele. E mesmo que me odiassem pelo que eu fosse, eu não deixaria de atravessar. As vozes sumiram. A porta se dissolveu. Portal silêncio aqui. Não havia som nenhum, nem vento, nem respiração. Apenas um vazio branco, onde Ezequiel flutuava sozinho. O tempo parecia ter parado. Nem seus pensamentos tinham som. O silêncio absoluto começou a enlouquecê-lo. Tend to gritter. Correr, chorar, nada. Foi então que ele compreendeu. Aquele portal não era feito para ser vencido com força, mas com rendição. Sentou-se, silenciou o coração. Deixou-se estar. Após 7 horas, uma nova porta surgiu, escrita em luz. Quem aprende a ouvir o nada, ouve o que importa. E ele atravessou. Portal, a perda neste portal, ele voltou para casa. Tudo parecia igual, mas ninguém o via. Sua avó estava no leito de morte. Ele tentou tocá-la, mas ela não sentia. Assistiu, impotente, ao último suspiro da única pessoa que sempre acreditou nele. Foi consumido por dor. Mas então, viu algo. A avó sorria para ele, como se dissesse, ainda estou com você, e desapareceu como névoa dourada. No fundo da sala, uma porta se abriu. Portal. A escolha neste desafio. Ezequiel viu 2 caminhos. Em um, podia viver uma vida comum menos família, paz, conforto. No outro, seguiria seu caminho de portal em portal, sozinho, arriscando-se ao desconhecido. A escolha era real, bastava virar à esquerda e tudo acabaria. Ele andou em silêncio, tocou o portão da vida comum, chorou. Era tentador. Mas então se lembrou do porquê tinha começado, dos sonhos, da marca no pulso, dos que viriam depois dele. E escolheu seguir. Portal. A verdade neste portal, Ezequiel foi confrontado com seu reflexo, mas não era um espelho físico. Era como olhar para dentro de si, sem filtro algum. Viu sua raiva escondida, sua inveja, sua vaidade, seus pecados ocultos. Tudo aquilo que ele negava estar ali, quis fugir de si mesmo. Mas então, tocou o reflexo e disse: eu aceito você. Não sou só luz, mas sou mais que minhas sombras. O reflexo sorriu. A porta se abriu e o número 7 em seu braço brilhou mais forte. Portal. A morte. O último portal era uma ponte estreita sobre o abismo. Ao fundo, o som de um coração batendo lentamente. Quando Ezequiel atravessou, uma figura o esperava. Ele mesmo, mais velho, cabelos brancos, olhos cansados. Você chegou até aqui, mas para renascer, precisa morrer. Morrer, não no corpo, mas no ego, no apego, no nome. Ezequiel compreendeu, deixou cair tudo o que carregava. Lembranças, dores, até mesmo o desejo de vencer. E quando atravessou o último centímetro da ponte, caiu, mas não para baixo. Caiu para dentro. E ali, no escuro mais profundo, viu a primeira estrela que havia sonhado na infância, depois a segunda. E logo as 7 brilhavam ao redor de seu corpo. Renasceu, epílogo. O homem de 7 caminhos.
Anos depois, ninguém sabia dizer ao certo o que acontecera com Ezequiel, mas histórias surgiram em todo canto. Um homem que aparecia quando vilas estavam à beira do colapso. Um homem que ouvia sem julgar, falava com palavras simples e trazia paz. Alguns diziam que ele era anjo, outros, apenas um sábio. Mas os que o viam de perto, juravam. Havia um brilho discreto em seu braço direito, como se fosse o número 7. Significado e simbolismo do número 7. Na história, o número 7 representa a totalidade espiritual, o ciclo completo, desde a criação do mundo em 7 dias, até as 7 trombetas do Apocalipse. 7 é o número da perfeição divina. Na jornada de Ezequiel,